Iniciar nossa segunda videoaula, Geografia, terceiro ano do ensino médio. E para iniciar nossa aula, vamos começar falando sobre globalização. O que seria a globalização, essa palavra tão utilizada nos dias de hoje? Globalização nada mais é do que conexão entre os países, conexão entre as pessoas. Devido à tecnologia, o avanço dos meios de comunicação, que partiu do rádio, veio para a TV, nós temos o telefone, o advento da internet, o computador, os smartphones, e a partir dos avanços na tecnologia dos transportes cada vez mais rápidos, o carro que vai evoluindo, o trem que hoje já é magnético, elétrico, o avião que cada vez leva mais pessoas e mais rapidamente, enfim, com toda essa tecnologia, nós temos cada vez mais as pessoas conectadas, seja no diálogo, independente de onde você está, você pode dialogar com a pessoa, as videoconferências, os e-mails, seja na questão das notícias, que cada vez chegam mais rápido, é praticamente instantâneo a chegada das notícias, das informações, assim como também o comércio, a compra e a venda de produtos é cada vez mais rápido, independente da distância onde você está, transferências bancárias, compra de empresas, enfim, o mundo hoje ele está totalmente conectado e isso é globalização. Você pode olhar sempre para o lado positivo, mas também deve observar os pontos negativos que essa globalização traz. Nós estamos vivendo um grande ponto negativo da globalização, que é um vírus que se espalhou pelo mundo rapidamente. Há 500 anos atrás, esse vírus teria ficado isolado num país. Não havia essa globalização, não havia essa velocidade de transporte entre o planeta. Hoje isso é uma coisa praticamente impossível de ser controlada, de ser segurada devido a essa globalização intensa que nós vivemos. Falando sobre a conexão mundial, ou seja, a globalização mais profundamente. Vamos ver o que há de positivo e o que há de negativo. Quando nós vemos o lado positivo, os principais pontos que a gente pode observar é a redução das distâncias e a rapidez da informação. Essas coisas são excelentes. Você hoje viaja atravessando o mundo inteiro em poucas horas, né? Uma viagem que antes demorava meses, até anos, por ser feita em embarcações de madeira, movidas à força do vento, hoje você faz em algumas horas. Isso é uma coisa muito positiva. A informação chegando praticamente instantaneamente é muito bom. Se acontece um terremoto agora no Japão, em poucos instantes o mundo inteiro saberá. Talvez esse terremoto seja até transmitido ao vivo e as pessoas já automaticamente estejam sabendo. Então, essa velocidade ela é muito positiva. O que é que nós vemos de negativo então? Temos a questão que eu já citei, de um vírus que facilmente se espalha devido à velocidade que as pessoas podem transitar de um país para outro. Temos também a questão das crises econômicas, que hoje elas não são mais locais. Uma crise econômica num país importante, como os Estados Unidos, por exemplo, iria se espalhar para o mundo inteiro rapidamente. Nós temos também a disputa financeira. Hoje os países estão competindo internacionalmente e quando você pensa em um país pobre, isso não é bom, porque jamais um país pobre vai ter condição de disputar economicamente com um país rico, né? É uma disputa desigual, é Davi e Golias, e isso é uma coisa extremamente complexa e complicada para um país pobre, miserável, como por exemplo se encontra na África, né? Nações que praticamente não têm tecnologia. Como é que eles vão disputar com países europeus, com os Estados Unidos? Isso é negativo, é uma concorrência desigual. Então aí são só para a gente ter alguns pontos de positivos e negativos a serem lembrados. Chegamos aí nas multinacionais, né?
já tocamos nesse assunto na nossa primeira aula. As multinacionais são um efeito direto da globalização. São empresas tão grandes que elas não permanecem mais dentro do território do seu país de origem. Elas acabam se espalhando pelo mundo inteiro, sempre em busca de ampliar seus lucros, maximizar suas vantagens, as multinacionais. Hoje essas multinacionais muitas vezes nem atuam fisicamente, são do mundo virtual, vamos dizer assim. É o caso da Google, Facebook, Netflix, que oferecem um serviço exclusivamente online. Então isso é um processo que avança junto com a tecnologia. Essas empresas, apesar de terem sua nacionalidade, elas sempre buscam ir para países pobres, buscam entrar em países pobres. Uma empresa como, um exemplo, a Nike, uma empresa americana, Estados Unidos. Qual o interesse dela se instalar em ir para um país como o Brasil, como a China, Tailândia, países menos desenvolvidos que os Estados Unidos? É a busca de lucro. E onde eles vão encontrar mais lucros? Através da mão de obra barata, através de um mercado consumidor novo. Vão buscar estar perto da matéria-prima que elas necessitam, uma legislação ambiental mais fraca, concessões e incentivos fiscais. Então, quando eu digo mão de obra barata, é evidente que um trabalhador no Brasil recebe muito menos que um trabalhador nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa. Por que isso? As leis trabalhistas dos Estados Unidos é muito mais forte. O valor do dólar é muito maior. Então, o salário de um trabalhador de uma fábrica, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais alto que o de um trabalhador no Brasil. Se a gente for para países mais pobres que o Brasil, essa diferença vai ser mais gritante ainda. Então, esse é um ponto que as indústrias, essas multinacionais, vão buscar em países pobres. Outra questão é um novo mercado consumidor. Você imagine o tamanho do mercado consumidor da Índia, segunda maior população do mundo. Então, quando a indústria, uma multinacional dessa, entra na Índia, vinda dos Estados Unidos, por exemplo, não só vai ter trabalhadores infinitamente mais baratos, mas vai ter uma multidão imensa de pessoas para comprar seus produtos. Nós temos também a proximidade da matéria-prima. Uma indústria que produz papel vai querer estar perto de florestas, de árvores para serem cortadas e produzir o papel. E assim, indústrias que fabricam motores vão querer estar perto de matéria-prima, do ferro e etc. Uma legislação ambiental fraca. Países desenvolvidos, quanto mais desenvolvido, mais fortes são a sua legislação que protege o meio ambiente. Quanto mais pobre e corrupto o país, menos se protege o meio ambiente, fator que nós vemos no Brasil hoje. A Amazônia sendo destruída e até os Estados Unidos querendo interferir nas nossas questões ambientais, justamente porque é um país que não protege o meio ambiente. E pior que o Brasil, existem muitos outros. Quanto mais pobres e mais corruptos, menos se protege o meio ambiente. Nós temos também as concessões e incentivos fiscais. Muitos países pobres, querendo que essas indústrias se instalem ali, oferecem benefícios a elas. Os próprios governos vão oferecer benefícios, como isenção de impostos, oferta de lotes, terrenos, e outras vantagens também. Podemos falar sobre a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que seria isso? É a maneira como o trabalho vai se desenvolver dentro de cada nação. Vamos falar da questão dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles onde existe mais riqueza, existe mais igualdade social, mais tecnologia. E os países subdesenvolvidos são os países mais pobres, onde você tem mais problemas sociais, desordem, muitas vezes guerras civis acontecendo, epidemias, miséria, fome. É diferente como as indústrias, como a produção industrial vai se apresentar dentro de cada um desses países. Os países ricos desenvolvidos tendem a produzir mais produtos
tecnológicos, de alto desempenho tecnológicos, né? Computadores, sistemas operacionais, medicamentos, veículos de alto desempenho. O valor agregado desse produto é altíssimo, são produtos extremamente caros no momento de vender internacionalmente. Já os países pobres, eles são mais arcaicos, agrícolas, primários, produzem produtos mais simples, como minerais brutos, grãos, carne, né? São produtos que, quando vão ser vendidos, vão ter valores bem mais baixos. Então a disputa entre quem está vendendo e quem está comprando é extremamente desigual. Enquanto que os países ricos vão vender produtos caros de alto desempenho, os pobres vendem produtos baratos, de baixo desempenho, baixa tecnologia. Então o que é que vai acontecer? O rico sempre vai ser rico e o pobre sempre vai continuar pobre. Nós chamamos isso de divisão internacional do trabalho. Vejamos aqui o pequeno mapa. Esse mapa apresenta essa distribuição. Na cor azul vocês veem os países desenvolvidos que vão estar produzindo produtos de alto padrão. E os vermelhos são países mais pobres que estão aí numa disputa desigual, certo? Agora nós vamos ver um pequeno videozinho que vai falar um pouco mais sobre essa questão da globalização. No meio técnico, científico e informacional que caracteriza o período da globalização, uma série de redes permite a circulação de fluxos materiais, como pessoas e produtos, e de fluxos imateriais, como as informações e ideias. Essas redes permitem também a circulação do principal elemento que move o modo de produção capitalista, o dinheiro. Mas afinal de contas, o que é o dinheiro? O que chamamos dinheiro é a unidade contábil usada para a aquisição de bens e serviços, que existe comumente na forma de moedas ou cédulas. Moedas e cédulas são objetos materiais, físicos, que podem ser trocados manualmente. A diferença entre dinheiro e qualquer pedaço de papel é que ele possui lastro e credibilidade garantidos pelos bancos centrais dos países. Lastro é a garantia de que aquele dinheiro possui valor real e que tem poder de compra. Outra forma possível de dinheiro são os cartões de crédito e débito, que permitem a realização de compras através da conexão entre os estabelecimentos comerciais, as empresas responsáveis pela comunicação entre os estabelecimentos e as bandeiras, que alugam as máquinas, as bandeiras de cartão de crédito e os bancos. Com o advento da internet, muitas transações financeiras passaram a ser realizadas de maneira virtual, ou seja, em um clique podemos receber um pagamento e no clique seguinte efetuar outro, sem que tenhamos colocado as mãos nas cédulas. É sempre bom lembrar que para que as transações bancárias virtuais aconteçam, precisamos de uma rede material com computadores e acessórios, energia elétrica, rede sem fio ou a cabo, cabos de fibra ótica, antenas, satélites, servidores espalhados pelo mundo e, claro, os próprios bancos. E, mais importante, pessoas trabalhando para que tudo isso funcione. Atualmente, tudo está interligado em tempo real. Os bancos, as bolsas de valores, as empresas e os consumidores possibilitando a circulação incessante do dinheiro. A economia assume assim um caráter global e interdependente, em que uma baixa na Bolsa de Tóquio pode ser sentida do outro lado do mundo em questão de segundos. Para que a economia possa ter caráter global, os governos dos países se comprometem a proporcionar redes de infraestrutura mais fluídas à circulação do dinheiro. Mas, ultimamente, os estados nacionais capitalistas, que antigamente controlavam as atividades bancárias de seus países, vêm perdendo força para as grandes corporações financeiras, com a privatização dos bancos e o domínio de empresas transacionais sobre a economia e o território. Esta internacionalização dos capitais, facilitada pela tecnologia e pelo dinheiro eletrônico, acarreta um processo de diferenciação territorial, fazendo com que empresas multinacionais escolham os países para se instalarem de acordo com as condições favoráveis a cada etapa do processo industrial. Ou seja,
a extração de matéria-prima nos países que dispõem dos recursos mais baratos e de leis ambientais mais fracas, a produção nas regiões que oferecem mão de obra mais barata e leis trabalhistas mais flexíveis, a instalação da sede da empresa nos territórios de maior densidade técnica, a venda dos produtos no mercado consumidor mais promissor ou mundialmente através do comércio virtual. Muitas destas grandes corporações multinacionais atuam em várias frentes, desde a produção industrial até a área financeira. A lógica da especulação financeira é gerar mais dinheiro a partir do dinheiro, sem necessariamente passar pela produção. Nesta lógica, os sistemas bancário e financeiro são os que mais vêm lucrando no atual contexto econômico, a partir dos juros, tarifas e especulação sobre o dinheiro das pessoas. Entre os que possuem renda suficiente para se inserir na economia, não há muitas alternativas além de confiar seu dinheiro aos bancos. No contexto da globalização financeira, se dá mais importância ao funcionamento do mercado e aos sucessos das bolsas do que aos investimentos em educação, saúde e no bem-estar da população, que deveriam ser os principais medidores da riqueza das nações. Diante deste quadro, como proteger e garantir os direitos dos cidadãos em um sistema que privilegia o lucro acima de tudo? Continuando com o nosso assunto, a produção hoje ela se encontra numa situação de fragmentação. As empresas elas buscam muitas vezes dividir a produção de seus produtos em países diferentes. É o processo de terceirização da produção. Imagine um computador. Você acabou de comprar um computador novo, chegou na sua casa. Exemplo, Samsung. Acabou de chegar na sua casa. Na caixa está escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Você diz, nossa, que bacana, foi feito no Brasil. Só que se você for analisar os componentes desse computador, no final das contas, ele foi montado no Brasil. Cada peça vem de uma região diferente, de um país diferente. Então você vai ter ali o processador, de repente, foi fabricado na China. A placa-mãe foi fabricada na Índia. A carcaça do notebook foi fabricada em Taiwan. Essas peças são trazidas para o Brasil através de navios, cargueiros, containers, aviões. Chega aqui, vai para a Zona Franca, lá em Manaus, e a fábrica lá apenas junta essas peças, monta tudo, testa o aparelho, encaixota e manda para a loja ser vendido. Então perceba, existe uma terceirização. A Samsung muitas vezes ela não fabrica 100% daquele produto, ela só projeta e monta. E ela passa para outras fabricantes menores o objetivo de fabricar as peças pequenas, os componentes, né? Então isso é um processo de terceirização. Você passa para terceiros a produtividade do seu produto. E você colhe esses frutos, junta tudo, monta e tem o seu lucro, né? Então o que é que essas empresas, eu usei a Samsung como exemplo, mas muitas outras fazem isso no mundo hoje. O que é que essas empresas ganham com isso? Primeiro, eles diminuem os custos, eles gastam menos com mão de obra. Estão terceirizando, pagando outras fábricas para fazer esse serviço. Geralmente são fábricas que estão em países pobres. Então o gasto deles vai ser bem menor. Assim eles aumentam o lucro. Então o objetivo é esse. Eles diminuem suas responsabilidades com trabalhadores, gastam menos porque estão indo para países pobres. Depois é só montar e entregar o produto e colher o seu lucro. Então essa é a ideia que muitas empresas hoje estão praticando, e nós chamamos isso de fragmentação da produção, de terceirização da produção. Quais são os perigos disso? Primeiro, nós temos a perda da estabilidade, e nesse caso eu estou falando para países como o nosso, como o Brasil. Dentro dos Estados Unidos a realidade é outra, lá é uma situação econômica e distribuição de renda completamente diferente. Mas para um país como o Brasil, quais são os perigos dessa terceirização? Primeiro, a perda da estabilidade. Você, como funcionário, trabalhador de uma fábrica, você pode ser demitido a qualquer momento, você não tem segurança nenhuma. E os direitos do trabalhador brasileiro vão sendo cada vez mais assaltados, sendo levados. Ano após ano se tira mais direito do trabalhador brasileiro.
Então a primeira coisa é a perda da estabilidade. Você não tem mais segurança nenhuma com essa terceirização. Segundo problema, o fim do funcionalismo público. O funcionalismo público num país como o Brasil é vamos dizer assim, um pilar de sustentação para muitas situações. O servidor público, por ele ter uma estabilidade, ele não poder ser demitido sem justa causa, ele tem, por exemplo, o direito de escolher o seu candidato sem correr o risco de ser punido por isso. Um funcionário de uma fábrica, por exemplo, ele pode às vezes ser induzido pelo seu patrão, ou vota com o meu candidato ou eu lhe demito. Quanto menos direito trabalhista aquele trabalhador tiver, mais ele pode ser induzido a votar em alguém. E é só um exemplo, existem vários outros. Na China, por exemplo, existem muitos casos de funcionárias de fábricas que são assediadas pelos patrões e não podem reclamar, porque se reclamar vai para a rua e não tem o direito trabalhista de ser protegido. Então perceba que quanto menos direito o trabalhador tiver, pior vai sendo a realidade do país. Nós temos também a queda nos salários. Essa terceirização vai buscar mais lucro para os empresários e um dos fatores que vai trazer isso é reduzir o salário. Claro que quanto mais pobre o país, mais subdesenvolvido ele, menos direitos trabalhistas e os salários vão ser menores. E finalmente, nós temos a perda dos benefícios do trabalhador. Em muitos lugares, o trabalhador ele vai ter uma série de benefícios, como por exemplo, plano de saúde oferecido pelo seu trabalho, vale alimentação, uma verba que é destinada para complementar a alimentação desse trabalhador. Em algumas instituições, até vale creche você recebe. Seus filhos vão ser cuidados e bancados por uma instituição. A terceirização ela vai tirando, ela vai cortando esses benefícios. A tendência é deixar o trabalhador apenas com seu salário e se vira, rapaz. Então a gente pode perceber que num país como o Brasil, isso é uma coisa muito complicada. Um assalariado, uma pessoa que ganha apenas um salário mínimo, conseguir manter a sua família, sustentar a casa, comprar bens, se torna uma tarefa praticamente impossível, um verdadeiro milagre que o trabalhador precisa fazer todo mês. Imagine países que estão em situação econômica pior que a nossa, porque existem muitos, principalmente no continente africano, muitos países que estão muito piores que o Brasil. É até difícil de imaginar, mas existe bastante. Produção e comércio internacional. A partir da metade do século XX, houve um grande crescimento no comércio internacional. Se tornou necessário que fossem criadas organizações para controlar e manter de forma justa esse comércio internacional. Então aqui nós temos as bases do sistema financeiro mundial, ou seja, as organizações que foram criadas para controlar essa questão de comércio internacionalmente, importações e exportações. O primeiro foi criado em 1944, junto ali do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi o GATT. É uma sigla em inglês, mas traduzido para o português significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em seguida, esse GATT ele foi substituído pela OMC, que existe até hoje, Organização Mundial do Comércio, que tem a função de organizar e controlar as relações comerciais de importação e exportações no mundo. Nós temos também o FMI, Fundo Monetário Internacional, é um banco internacional que visa oferecer verbas para países pobres, subdesenvolvidos ou que estão em problemas de crise econômica, para que esse dinheiro venha a solucionar o problema que eles vivenciem. É claro que não é dado de presente, de graça, são empréstimos, Empréstimo você paga com juros e correção monetária. Então, se você pega um valor substancial, sei lá, 50 bilhões, você vai pagar com mais de 100 bilhões, com certeza. Essas dívidas muitas vezes são usadas para
dominar esses países mais pobres. Assim, essas entidades internacionais acabam controlando por trás dos panos a política de muitas nações, inclusive o Brasil já passou muito por isso no passado. Nós temos também o BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, tem uma função parecida com a do FMI, e temos também o Banco Mundial, né? Vamos ver mais um videozinho agora para falar sobre essa questão de comércio, importação, fragmentação da produção. Em seguida nós continuamos. Como a produção do iPhone explica a globalização? Uma das principais características da globalização é o envolvimento de trabalhadores de vários países no processo de fabricação de um produto. Em busca de vantagens competitivas, as multinacionais sediadas nos países desenvolvidos distribuem as etapas da cadeia de produção por diversas partes do planeta. Para entender melhor como este processo funciona, vamos ver como é fabricado o iPhone. O smartphone da Apple foi desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos. Na sede da empresa trabalham profissionais como engenheiros, designers e programadores, responsáveis pelo projeto e aprimoramento do produto. A operação de criação do iPhone está toda concentrada nos Estados Unidos, mas o smartphone é feito com matérias-primas obtidas em outros países, principalmente na África. Componentes minerais como tântalo, tungstênio e estanho são extraídos de nações pobres, como a República Democrática do Congo. Essas matérias-primas são utilizadas para fabricar os diversos componentes que fazem parte do iPhone, como processadores, telas, câmeras e bateria. Mas a produção desses componentes é feita longe da África, em países como Alemanha, China, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Já o processo de montagem do iPhone, etapa em que todos esses componentes são integrados ao smartphone, é concentrado na empresa Foxconn na China. Mas por que a Apple prefere montar o iPhone na China e não nos Estados Unidos? A principal razão é que os chineses dispõem de mão de obra mais barata e uma legislação trabalhista que permite jornadas de trabalho mais extensas. Isso diminui consideravelmente os custos de produção do smartphone. Após ser montado, testado e embalado na China, o iPhone está pronto para ser enviado aos pontos de distribuição em todo o mundo. Esta última etapa fecha um complexo ciclo de produção típico do mundo globalizado. O processo envolve trabalhadores com baixa remuneração em diversas partes do planeta, cria menos empregos no país onde está sediada a multinacional e potencializa o faturamento da empresa que desenvolveu o produto. Muito bem, continuando. Agora nós vamos falar sobre alguns termos que são usados para definir algumas organizações, algumas maneiras como as empresas vão se organizar, né? O primeiro termo que a gente vai falar é o trust, né? Uma palavrazinha em inglês. O que é que significa? O que é que esse trust provoca? O que é que ele faz? O trust ele é a fusão de empresas, criando grupos que tendem a monopolizar mercados e regular preços. Então as empresas elas se juntam, fazendo assim uma cooperação mútua para controlar o mercado e regular preço. Então imagine aí num setor aí de, por exemplo, produção de feijão. Várias empresas que produzem feijão, elas se associam, se juntam, como se formasse uma só, e ali elas vão controlar o mercado de feijão, controlar o valor, o preço desse feijão dentro do país, né? Isso seria o trust. Temos também o cartel. O cartel é uma estratégia de associação de empresas que vão também definir preços e dividir mercadorias, mercados, né? Esse cartel geralmente ele é feito de forma clandestina, por baixo dos panos, são acordos secretos, oficialmente não sabe que isso está acontecendo. É muito comum com postos de gasolina. Vários empresários de postos de gasolina se reúnem secretamente e determinam, vamos subir amanhã o preço, vamos subir todo mundo junto o valor da gasolina e assim as pessoas não vão poder reclamar, né? Então isso aí é uma formação de cartel, né? O cartel dos postos de gasolina. Isso acontece em vários outros segmentos também. Temos os oligopólios, que é o controle do mercado por pequenos grupos de empresas que atuam em um determinado setor. Aqui são pequenos grupos de empresas que vão tentar controlar aquele determinado mercado, aquela área de venda de produtos. Temos o monopólio,
Esse é mais comum, que é o domínio de uma empresa, que pode ser privada ou estatal, e essa empresa vai controlar totalmente o mercado, né? A gente pode citar aqui um exemplo, no caso do Brasil, dos Correios. Por muito tempo, os Correios teve o monopólio de entrega de cartas e telegramas. Até hoje ainda tem esse monopólio, esse controle, né? Ao longo do tempo, o Correio foi perdendo o monopólio. Hoje, outras empresas fazem entregas de produtos. Você pode comprar um produto pela internet e não ser o Correio que entrega na sua casa, né? Mas por muito tempo, só quem fazia isso no Brasil era o Correio, uma empresa estatal. Em alguns casos, empresas privadas também podem ter esse domínio, né? Esse monopólio. Por muito tempo, a Petrobras ela tinha o monopólio da exploração do petróleo no Brasil. Hoje já outras empresas começam a explorar petróleo no Brasil também. Então o monopólio é isso, você entregar o controle de um determinado setor econômico a uma empresa exclusiva. Então essa empresa tem o monopólio daquilo. Temos também o holding, que é um grupo empresarial que controla ações de várias outras empresas. Então é um grupo somente de empresários que vão comprar ações de outras empresas. E aí eles têm o domínio, o controle dessas empresas, através do maior número de ações que elas possuem. Aqui nós temos as práticas protecionistas. Essas práticas são exercidas por governos para proteger o seu mercado interno, né? Então aqui nós temos a primeira prática, que seria a imposição de cotas. Essa é uma medida que limita a quantidade que pode ser importada de certo produto. Importar é você trazer produtos para dentro do seu país, certo? Então imagine um país como os Estados Unidos. Para proteger os produtores nacionais, o governo limita a quantidade de um certo produto que pode entrar dentro dos Estados Unidos, como por exemplo, camarão. Os Estados Unidos compram muito camarão aqui do Rio Grande do Norte. Isso é um fato, certo? O Rio Grande do Norte vende muito camarão para os Estados Unidos. Só que para não prejudicar os criadores de camarões americanos, o governo limita a quantidade de camarão que pode chegar lá, vindo do Rio Grande do Norte ou do Brasil. Certo? Então isso aí nós chamamos de imposição de cotas. Eu usei o camarão, mas pode ser qualquer outra coisa. Temos também o dumping, que é a venda de produtos ou serviços a preços muito baixos, com a finalidade de eliminar concorrentes e conquistar mercados. Então esse tipo de prática, às vezes ela ela acontece dentro de um determinado mercado num país. Vamos dizer que eu fosse um empresário estrangeiro e quisesse começar a vender celulares no Brasil, mas ninguém conhece minha marca, ninguém vai querer comprar, ninguém vai confiar. Então o que é que eu faço? Eu entrego um bom produto com uma boa capacidade, com um preço muito baixo, muito abaixo dos concorrentes. Muita gente vai ver o preço, vai dizer, ah, tá legal o preço, ó, a configuração do celular é ótima, vou comprar. Começa a comprar, meu produto fica famoso, todo mundo confia, todo mundo gosta, agora eu subo o preço. E aí coloco no valor dos concorrentes. Então isso é uma prática muito comum, que é o dumping, né? Isso aconteceu no Brasil várias vezes. Quando o HB20 da Hyundai chegou aqui, fez o dumping. Quando os celulares da Asus, o Zenfone chegou no Brasil, fizeram dumping. Vendiam muito barato, todo mundo percebeu que o produto era bom e hoje é o mesmo preço de um Samsung, ou o carro HB20 é o mesmo preço de qualquer outro, né? Então o dumping é uma coisa muito praticada, não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos também os subsídios, né? Subsídios é uma ajuda financeira que o governo vai oferecer direto ou indiretamente em certos setores produtivos para fortalecer, deixar aquela empresa mais competitiva. Então é uma ajuda financeira, às vezes vem em forma de empréstimos bancários, às vezes vem em forma de doação financeira, doação de terrenos, às vezes pode vir em isenção de impostos. Esses são os subsídios. Temos também as barreiras fitossanitárias, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, né, onde você vai ter rigorosas normas e questões sanitárias. É um controle
sobre a qualidade do produto. Vamos tomar aqui como base a carne bovina, que é exportada do Brasil para a Europa. Se você for numa feira livre, imagina a feira aí de Bom Jesus, ou a feira lá de Natal, você vai comprar carne. Você chega lá no feirante, tem uma barraca de madeira, um monte de carne jogada em cima da barraca de madeira, moscas, a carne sem refrigeração nenhuma. Você acha que um europeu na Inglaterra, na França, vai querer comer uma carne dessa? Não. Então os países vão colocar barreiras fitossanitárias. O produto tem que ter selo de qualidade. A carne tem que estar embalada a vácuo. A carne tem que estar refrigerada em temperatura adequada dentro do prazo de validade, seguindo normas de higiene. Isso são barreiras fitossanitárias, certo? Que vai, dependendo do país, você tem normas extremamente rigorosas que vão controlar a entrada de produtos apenas que seguem rigorosamente essas normas. Próximo ponto, nós temos as barreiras administrativas. São proibições de importações sem certificados ambientais ou socialmente degradantes. Então, muitos países desenvolvidos hoje já se preocupam se o meio ambiente está sendo destruído para determinado produto ser feito. Se tem trabalho escravo, trabalho infantil, se eles sabem que existe esse tipo de situação degradante acontecendo, eles se recusam a comprar esse produto. Então, quando produtos saem do Brasil para a Europa, por exemplo, tem que ir com selos afirmando que não houve exploração ambiental, não houve degradação do meio ambiente, não houve exploração, trabalho escravo, trabalho infantil para aquele produto ser produzido, né? Resta saber se as pessoas lá na administração, os países europeus, agora vão acreditar no que o Brasil fala, né? Nós temos também as taxas de câmbio. Taxas de câmbio são medidas na política monetária adotadas pelos governos para desvalorizar a moeda nacionalmente, propositadamente. Parece uma coisa impossível de acontecer, mas às vezes é feito. Às vezes o próprio governo desvaloriza a sua moeda. Para quê? Para tornar os produtos internos mais baratos que os externos, né? Fazendo com que a indústria nacional venda mais do que os produtos importados que estão chegando. Então você baixa a sua moeda, encarece a de fora. Por exemplo, a gente pode vivenciar isso hoje, né? O dólar está altíssimo, então se você vai comprar um produto que vem dos Estados Unidos, você não vai aguentar esse preço, a menos que você seja muito rico, né? Então o produto que é feito aqui dentro vai sair bem mais barato. Não estou dizendo que a diferença do dólar e o real é de propósito, né? Inclusive acredito que não, mas essa prática pode acontecer em alguns casos. Nós temos os blocos econômicos. Hoje é muito comum a formação de blocos econômicos. Os países eles estão se associando em grupos, em blocos, para fortalecer suas economias e melhorar o comércio. Os blocos econômicos eles possuem etapas, né? Cada etapa vai ter um nível de integração entre os países membros. Vamos ver essas etapas. A primeira etapa é a zona de livre comércio. Nessa etapa, os países membros eles vão eliminar as barreiras tarifárias dos seus países, certo? Então os produtos eles vão entrar sem pagar impostos. A segunda etapa é a união aduaneira. Nessa segunda etapa você tem a mesma coisa da primeira e já vai ter mais. Além da retirada das tarifas, dos impostos, os países membros vão ter tarifas iguais. No mercado comum, que é a terceira etapa, você vai ter tudo que tem na primeira e na segunda e ainda vai ter a permissão de livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Então, serviços é a prestação de serviços, né? São as empresas que prestam serviço, como por exemplo telecomunicações, transporte rodoviário, né? Serviço de construção, etc. Nós temos também capitais, que é os investimentos econômicos, serviços bancários, e pessoas é a entrada e saída de pessoas. Então, um exemplo de mercado comum é o Mercosul, né, que o Brasil faz parte.
Então, você que é brasileiro, com sua identidade, você não precisa de passaporte para entrar em qualquer país do Mercosul. Você pode ir para a Argentina, por exemplo, só com sua identidade, não precisa de passaporte. Se você for para os Estados Unidos, que não faz parte do Mercosul, você precisa de um passaporte, é um documento exclusivo. E aí você tem que pedir permissão ao governo americano para entrar, dizer quantos dias vai ficar lá, e eles vão dar a permissão, vão carimbar seu passaporte, e aí você pode entrar. Lembrando que isso são coisas antes da pandemia, agora com a pandemia tudo está complicado. Muitos países não querem ver brasileiro nem pintado de ouro, porque nós somos um dispersor de vírus. Infelizmente hoje a gente está nessa situação, então é complicado. Eu acredito que a Argentina não deva estar aceitando nem a entrada de brasileiros, os países do Mercosul também devam estar restringindo a entrada de brasileiros. E finalmente nós temos a União Monetária, que é o ponto mais avançado dos blocos econômicos. A União Monetária vai ter tudo que a gente viu até aqui. Além disso, ainda vai ter as suas políticas e questões econômicas unificadas. Há uma coordenação das políticas econômicas, a criação de um único banco para emitir uma moeda única. Então aqui politicamente os países membros se integram, é o máximo da globalização. Hoje só temos um bloco econômico que se encontra nessa situação, que é a União Europeia. Os países membros, eles utilizam o euro, que é uma moeda única. Então sempre que você chegar num país que faz parte da União Europeia, o dinheiro ali é o euro. Se chegar em Portugal, euro. Espanha, euro, e assim sucessivamente em todos os países. Assim como eles têm uma espécie de congresso onde os políticos tomam decisões em conjunto de todos esses países. Estão se unificando, como se formasse um único país. Principais blocos econômicos atualmente. A União Europeia, o mais desenvolvido, o mais avançado. Temos o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que o Brasil faz parte. Temos o NAFTA, temos a APEC, SADC, entre vários outros. Aqui nesse mapa vocês podem observar a distribuição dos blocos econômicos mais importantes. Vamos ver um videozinho que vai deixar essa questão do bloco econômico mais forte para a gente. O que são blocos econômicos? É a união de países distintos, porém apresentam interesses comuns. E quais são? Crescimento econômico e social. A tendência para a criação e a difusão de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Nossa, mas eu esqueci o que é Guerra Fria. Sem problemas, eu vou te explicar resumidamente. A Guerra Fria foi uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de interesses econômicos, ok? Voltando então. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado lá a partir da década de 90. É importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar, os países se apoiarem. Entre aspas, eles estavam com sua economia prejudicada, ou seja, bem aquela frase, a união faz a força. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os blocos econômicos pelas suas características. Vamos lá então? Primeira, zona de livre comércio. É onde você está liberado para realizar o seu comércio com uma isenção de tarifas. O próprio nome já diz, zona de livre comércio. Resumidamente, contribui para os países comercializar e trocar suas mercadorias. O próximo bloco econômico é a União Aduaneira. Isso mesmo, é uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum, o TEC, tarifa que taxa os produtos de países não membros do bloco. Vamos para uma outra agora? Mercado comum. O que significa? Apresenta um avanço no nível de integração econômica. Ela vai muito mais além de um acordo comercial, pois ela envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja,
contribui para o deslocar das pessoas. Um outro exemplo de bloco econômico é a União Política e Monetária. De todo mundo, o único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, considerada um dos mais importantes blocos econômicos. Essa união é tão expressiva que ela pode envolver até nas decisões políticas, isso mesmo, nas decisões políticas dos países membros. Resumindo, é um mercado comum que ampliou o seu nível de integração, passando também no seu campo monetário. Você pensa, União Europeia, logo vem... Agora que nós já finalizamos a nossa videoaula, vamos para a segunda atividade. Lembrem de copiar o cabeçalho, colocar a turma e o seu nome, não esqueçam. Questão número 1. O que são as multinacionais e como elas influenciam em nossas vidas? 2. Descreva a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. 3. Explique o que é cartel e como ele funciona e o que é monopólio e como ele funciona. E questão número 4, o que são e qual a importância dos blocos econômicos. Muito bem, gente, terminamos a nossa videoaula. Bons estudos e boa sorte a todos.